Agora, vamos lá. Tá liberado o WhatsApp 964-450532. Eu estou recebendo agora o doutor Júlio César Acosta Navarro. Ele é ufólogo. Então, se você tem alguma pergunta, tem alguma vontade de saber alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, o momento é esse para a gente falar sobre ufologia. Então, aproveita, já manda a sua pergunta agora. Não adianta daqui a pouco. Neste momento, ele está com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui. Que bom, viu? Fico muito feliz. Júlio, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre ufologia. Primeiro, né, você há mais de 44 anos. Sim. Eu aqui estou representando duas entidades, né? Primeiro, uma organização não governamental que se dedica ao estudo e pesquisa, a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, né? Que é uma entidade brasileira, e também eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, tenho um compromisso de cientista, e o assunto de ufologia é um assunto sério e científico muito, né? E contemporâneo, né? Existe uma percepção talvez não atualizada da grande maioria da sociedade, que associa a Hollywood, associa a fantasia, associa a fake, tudo relacionado à ufologia. Mas atualmente esse assunto está sendo tratado por entidades como o Pentágono, a Casa Blanca, a NASA. Inclusive, o 31 de maio, né, houve uma reunião de cientistas da NASA que durante várias horas apresentaram para o público as conclusões preliminares de uma análise de 800 casos com evidências. 800 casos analisados. 800 casos analisados. Então explica só para quem está em casa agora, que não conhece, o que é ufologia, para quem está em casa só entender. Claro. Ufologia é o estudo, né, dos objetos voadores não identificados, que a partir de 1947, em junho de 1947, o primeiro avistamento por um piloto americano, Kenneth Arnold, ele descreveu, quando ele estava no seu avião, né, descreveu discos voantes perto de Washington, né? Então, quando ele aterrissou, ele falou para o público e criou comoção. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa confiável, de uma pessoa técnica, e a partir de aí, desde 1947 até atualmente, houve uma espécie de explosão em todos os países de estes ovnis, né? Que inclusive pessoas de alta confiabilidade, como pilotos, funcionários governamentais, astronautas, né, já têm sido testemunhas, né? Então, desde 47 até agora, tem havido uma longa casuística, casos que têm evidência fotográfica, filmográfica, né? E que são, digamos, têm evidência para que, à luz da razoabilidade, possa ser considerado de alta probabilidade ser autêntico. Em ciência não existe a verdade absoluta, em ciência existe a verdade probabilística, né? Então, existe uma série de estas evidências, e inclusive nos últimos anos, a partir de dezembro de 2017, o New York Times publicou vídeos de encontros de jatos militares americanos saídos de porta-aviões com OVNI, né? Posteriormente, o Pentágono reconheceu a autenticidade, posteriormente foi tratado na Câmara de Congressistas, e, como comentei, em 31 de maio, a NASA também
reunió un grupo de cientistas y concluyeron que de los 800 casos analizados preliminarmente, 5% de esa casuística no podía ser explicado por un fenómeno natural, por un artefacto humano, né? Então, eles, en ese 5%, eles só podían considerar termos como misterioso, como inexplicable, como sobrenatural, como no humano. O sea, de una manera implícita, né? Eles permitem para o analista chegar à conclusão que, de fato, né, esse é o grande momento da ufologia, onde antes disso se considerava duvidoso, se considerava um tema um pouquinho não tratado, porque a partir desse momento, digamos assim, eu vejo como cientista e como ufólogo um momento de quebra de paradigma, né, onde a partir de aí é, como se diz, total, é meio que oficial, né, que este assunto, né, já inicia uma era, digamos. Uma nova era, um novo entendimento, um novo olhar, né? Exatamente, exatamente. Eu fico analisando assim, sabe, o doutor Júlio, as pessoas ficam falando, não, misturam muitas coisas, né? Confundem muito. Não, não existe. A gente tem que ser mais prático. A gente tem que analisar a Terra como um planeta. Quando a gente olha os planetas todos alinhados assim, em fotos, a gente vê que a Terra é desse tamanhozinho. Sim. Então tem planetas enormes, né? Claro. E a gente fica analisando, mas a gente, pela nossa prepotência humana, a gente acha que nós somos o único nessa galáxia toda, né? Que a gente só existe a gente. E agora estão comprovando e cada dia mais estão se falando. Eu queria saber o que foi falado nesta reunião do Pentágono, que eu já ouvi algumas vertentes de assuntos que foram falados lá. Sim, existem reportes oficiais de oficiais de guerra americana, né, que estão documentados a través de fotografias, de vídeos e de encontros, digamos, face a face entre naves, jatos de guerra com ovnis. ¿No? Isto tem sido documentado, né, e estas informações têm sido basadas para a grande mídia. Né? Isto criou uma certa pressão da sociedade americana para obrigar a estas entidades como o Pentágono, ¿no? E a NASA a expor publicamente. Inclusive, né, nesta reunião da NASA, que foi muito recente, os cientistas que foram convidados, eles reportam ter tido uma pressão de um meio acadêmico, né, tentando questionar a eles esse interesse, né, porque existe un mainstream dominante da ciência, que quer dizer a corrente dominante do pensamento científico. Então, no momento... Poucos querem falar. Exatamente, né? E muitos querem inibir por quê? Tem medo que a população entre em desespero? Existe uma projeção de que quando este assunto de ufologia seja maioritariamente aceito, né, muitos paradigmas possam ser questionados a nível da ciência, da filosofia, né, da história, né? Por exemplo, vou te colocar esta questão. Assumindo que assim como a NASA, né, as Nações Unidas, né, ou as entidades científicas aceitem a presença de inteligência que estão sobre a face da Terra, uma das perguntas, né, que naturalmente vão surgir são, por exemplo, as pessoas vão perguntar, e esses seres inteligentes que estão chegando, eles envelhecem? Eles morrem? É uma pergunta natural. Tem extraterrestres e intraterrenos. Claro, vão a perguntar se essas inteligências que chegam, eles ficam doentes ou não ficam doentes, ou eles conseguiram vencer as doenças, né? Eles vão a perguntar qual é a tecnologia para eles se deslocar desde uma Alfa Centauro ou desde uma outra galáxia. É natural a pergunta. Outra das perguntas vai ser como eles convivem socialmente. Será que eles já venceram a fase das guerras e eles vivem como uma sociedade unificada, né? É natural a pergunta de se essas inteligências estão chegando, qual é o conceito de deidade ou Deus, né? Então, são uma série de... E qual a resposta? Então, são uma série de perguntas, né? Agora, eu quero citar sobre essa questão, nós como cientistas temos publicações científicas, né? Esta publicação é de 2016, y acá tengo una más reciente de 2021 en Revista Científica Internacional. Estas pesquisas fueron feitas sobre casos de alta probabilidad de ser de contactos avanzados. O sea, contactos de 5º grau, ¿no? Son contactos cuando a pessoa no somente ve un ovni, una nave, mas inclusive ele reporta que esos seres descenderam y tiveram un contacto
mais próximo, né? Então, em esses casos avançados, né, Aqui. têm sido clasificadas informações que têm sido passadas desde essas inteligências, né? Uma destas informações é que estas civilizações que estão chegando não procedem de um único lugar. As civilizações que estão chegando procedem desde diversos lugares do sistema solar, O tempo todo. do fora do sistema solar, e estas civilizações têm diferente nível de avanço tecnológico, né? Então, existem certos padrões comuns entre estas inteligências, né? Um deles é que eles estão mais adiantados tecnologicamente que nós, ao ponto de que eles chegam para nós e nós ainda não chegamos até eles, né? E assim existe E uma... todo mundo tem esse medo também, né? Que quando se fala de alienígena, de vida fora do planeta, de algo que a gente não conhece, automaticamente o medo vem. Sim, isso em parte é influenciado, acho que pela indústria de Hollywood, né? Filmes, por exemplo, clássicos, ¿no? Como tem uma série de filmes, Independence Day, Octavo Passageiro, né? Que de certa maneira Nossa, me lembrou do Alien. modelaram um pouquinho o pensamento, né? Até eu evito usar a palavra alien até pelo filme mesmo, né? Porque o alien tem uma conotação assim de perigo, de dano, de prejuízo, né? Então eu uso E para mais... vocês estudiosos, o que é? Quem são? Quem são? O que querem? Até onde nós podemos entender, de fato, são, descontando, né, as questões de fantasia, de má interpretação de naves e, inclusive, casos de pessoa que simplesmente tem problemas psiquiátricos também, que a vezes comenta, mas não tem nenhuma evidência. Descontando isso, a conclusão que estamos chegando que são civilizações de diversas procedências e diversos interesses ou objetivos ou motivações para que chegar. Algumas civilizações chegam principalmente com o objetivo de investigar nossa riqueza biológica e mineral. Algumas outras vêm já talvez com um interesse de preocupação do destino da humanidade, né? Que estamos à beira de uma autodestruição. Tá à beira de um caos. Esgotamento de recursos biológicos, ameaça de destruição, de autodestruição por uma guerra nuclear, né? O risco de um asteroide se estrellar, né? Risco de alguma pandemia incontrolável que pode extinguir a espécie humana. Começou agora, né? Exatamente. A primeira, porque pelo menos a gente conseguiu vivenciar, gente. Então, até onde nós chegamos a entender, é um assunto que tem uma realidade, né? E que o significado disso nós estamos recém iniciando a compreender, né? Ou seja, nossas primeiras descobertas são aquelas que comentei. Agora, ainda nós temos um limite de não entender algumas coisas, né? Algumas coisas não conseguimos entender, né? A gente não entende, mas também pelo fato de eu não entender não significa que não exista. Exatamente. Né? Ou seja, nós temos a convicção, né? Mas não como crença, mas com uma análise racional e objetivo das evidências, né? Usando o método científico, né? Nós, como disse, temos publicações, né? E de certa maneira a organização, né? De qual eu pertenço é uma entidade que tem essa visão, né? Aproveitando a minha experiência acadêmica dentro do campo acadêmico convencional, a gente colocou todas estas ferramentas, né? Metodológicas para o estudo, né? Então, eu tenho que te perguntar, doutor, desculpa, só perguntando um pouquinho, porque até mesmo para esclarecer essas coisas de muita coisa que se solta e que são mentiras, né, fakes, news, que o tempo todo as pessoas ficam implantando, e gente tentando assustar, colocar medo, e aí tem que perguntar, né, por você ser uma autoridade no assunto, sobre, por exemplo, Minas Gerais, aqueles ETs de Varginha que falavam lá. A gente tem que falar de chupacabra para tentar entender, nós amadores, entendemos o que eram isso. Claro. Sí. No caso específico de Varginha, né, nós fizemos alguns análises dentro e discussões, né? Como ufólogo eu posso considerar que Varginha não é um caso duro. Ao dizer um caso, eu quero dizer, é um caso que tem elementos, né, sobre os quais se montou a ideia de que houve uma queda de um avião, um ser foi observado, um ser foi capturado, esse ser até a través de uma nuvem foi levado aos Estados Unidos. Existe uma história em torno de Varginha construída. Existem documentários, muitas publicações frequentes disso, né? Mas dentro da minha, e até posso estar errado, né? Dentro da minha análise racional, não considero o caso de Varginha como um caso forte para considerar
um caso de alta credibilidade. Eu coloco muito por debaixo. Debaixo de quê? Debaixo de outros casos como a Noite Oficial dos UFOs, em 1986, quando vários jatos brasileiros foram ativados para perseguir OVNIs no estado de São Paulo. Isso é um caso duro, com evidências de radar, de depoimentos de oficiais da Marinha, entendeu? De altos oficiais. Isto é um caso duro. Outro caso duro, por exemplo, é o aterrissagem em Voronezh, em 1989, de Rússia, onde houveram muitas testemunhas, desce uma nave, sai uma espécie de robô, e são testemunhas várias pessoas. Tem o incidente de um avião de guerra, um jato de guerra do Peru, em 1980, do capitão Santa Maria, que ele, além do equipe de radar e muitos espectadores, ele vai na perseguição de um OVNI no sul do Peru, ele se aproxima, detecta e ele atira, né, toda a carga de canhões, de obuses, de suas naves, diretamente que impactam e não consegue derrubar, né? Depois de esgotado, ele tem que retornar. Então, eu só cito 3 casos duros, né? Mas existem muitos outros casos, inclusive, né? O caso de contactos avançados, como reportado no livro Odisea em Los Andes, um caso, está aqui, perdão, me permites? Esse daqui, Odisea en los Andes, es un caso de contacto avanzado donde en 1983, en octubre, se reportan nas manchetes do Perú un motorista que, segundo a noticia, curado de una gangrena, ¿no? Con evidencias médicas, evidencias de fotografías, ¿no? De él ter sido curado un brazo gangrenado para un brazo normal por seres extraterrestres, ¿no? Este caso también tiene evidencias con testimonios comprobadas, ¿no? Entonces existiría una longa lista, ¿no? Y obviamente las filmaciones da NASA, né? Toda essa casuística que eles têm, né? Que consideram autêntica. Então, estamos falando de um tema real, né? Real. Você pode me explicar como foram construídas as pirâmides do Egito? Sobre as pirâmides do Egito, assim como as pistas outras de Nazca, as terras de Baalbek, né? Existem, de fato, uma série de evidências neoarqueológicas que à luz dos historiadores e dos cientistas, não dão uma explicação lógica. Ou não tem, ou não dão lógica. Te explico. As pistas não têm explicação nenhuma. São quilômetros de desenhos que foram feitos dessa altura. No caso das pirâmides, né, existem algumas tentativas de explicação, mas elas não são fraquíssimas, ao ponto de que se houvesse alguma técnica relativamente possível de fazer aquilo ali, gente? Cada cidade, cada capital, cada cidade, para fomentar o turismo, incentivar, faria sua pirâmide. Mas isso não é feito. Eles são descendentes dos Atlantes? Existe essa hipótese, né? Essa hipótese que Atlântida, né? Uma forte hipótese que Atlântida foi uma civilização bem avançada. Existem evidências históricas, tradições, culturais, né? Y que esta civilización en un momento se espalhou por varias partes del mundo, ¿no? Incluyendo América, Asia, África, Europa, ¿no? Y estas... Pero foi destruída. Ela foi destruída, mas a sua herança cultural, né, e de ciência se distribuiu em vários continentes, né? Uma pergunta, por que todo navio, tudo que passa no Triângulo das Bermudas, que segundo diz... pesquisa é onde estaria localizada a antiga Atlântida, onde seria, todos os navios afundam? Isso também é um assunto que foi pesquisado, né? Se levantou uma hipótese de que nessa área podia haver uma espécie de Stargate, né? Uma espécie de porta dimensional que se poderia ativar transitoriamente em alguns momentos e associar a desaparição de navios ou jatos. Isto é uma questão hipotética. Eu não poderia, digamos, dizer no momento, né, digamos, a força disto, né? Tem, inclusive, embarcações científicas que passaram por aí só para documentar alguns e não conseguiram documentar, né? Então, fica, no caso de Triângulo, é uma questão assim bem hipotética. Não dá para colocar como um fenômeno duro, né? Doutor Júlio César, eu adorei você aqui. Você pode deixar só algum contato? Claro, existe esta organização, temos reuniões mensais, a próxima reunião vai ter o dia sábado 8 de julho, né? Imagem? Isso, vai ter sábado de julho, quem tiver interesse na reunião tem
se direcciona para laasu.org, LAASU.org, ou meus contatos também, o 11 991 97 9373, né? Então, a LAASU é uma entidade formadora de pesquisadores e também de membros que, de certa maneira, tem um ativismo na abordagem científica da ufologia. Vou te convidar outra vez para a gente fazer um debate com mais tempo, trazendo mais colegas. Perfeitamente. Obrigada, viu? Que gratidão. Isso. Muito bom a sua presença aqui.